Oi pessoal, eu sou o Alessandro e essa aqui é mais uma lista do Ministério dos Quadrinhos. Eu tenho feito algumas recentemente, fiz inclusive um quadro, quadrinhos para quem gosta de, também fiz duas listas, quadrinhos para quem quer começar a ler a DC, quadrinhos para quem quer começar a ler a Marvel. Falei também dos quadrinhos que eu julgo os melhores da editora Pipoca e Nanquim. E essa lista aqui, ela foi sugerida por um inscrito que pediu, já tem um tempinho, que eu fizesse uma lista sobre quadrinhos de cunho mais psicológico, existencial. Então, fiz aí uma lista com 9 quadrinhos. Na verdade, o título é 10, porque como eu sempre faço, eu peço que os inscritos indiquem o 10º quadrinho. Então você, se porventura gosta dessa abordagem mais existencial, psicológica, tem algum quadrinho desse tipo que você acha muito legal, põe aqui na descrição. Isso pode ser muito útil para outras pessoas que acompanham aqui o canal e também para mim. Mas vamos lá, só para dar um breve aviso, em todos os meus vídeos eu deixo um link da Amazon, caso você faça uma compra nessa loja, entrando por esse link, se ajuda demais o canal a se manter e a melhorar. E eu também, nesse vídeo, eu vou deixar especificado os quadrinhos que porventura eu mencionar aqui, que estejam disponíveis na Amazon para venda, para facilitar, Eu vou discriminar quadrinho com um link específico para eles. Mas tá bom, tá lá, tá falado, você não vê aqui me ouvir fazer jabá, mas me ouvir indicar aí 9, quadrinhos de cunho existencial psicológico. Eu vou começar com um que é um quadrinho de super-heróis. É o único quadrinho de super-herói que está nessa lista, que é esse aqui, É o Visão, escrito pelo roteirista Tom King, que foi publicado aqui no Brasil em 2 encadernados. O primeiro é intitulado Pouco Pior do que o Homem e o segundo Também Serei Salvo pelo Amor. Gente, isso aqui é muito bom. Esse é um quadrinho que ele parte do seguinte pressuposto. O Visão é um ser sintético, é um ser robótico, e ele deseja ser alguém de verdade. Ele tem inveja da vida normal que os seres humanos levam. Então, para ter uma vida mais próxima possível do normal, o que ele faz? Ele cria uma família, ele cria uma esposa e 2 filhos e vai viver num contexto suburbano, vai ter um emprego, tentar ter essa vida normal. Mas claro, ele é famoso e essa tentativa de normalidade que ele tem, ela acaba desencadeando coisas ruins, assim. Gente, é um gibi muito bem escrito, extremamente, ao meu ver, angustiante, que fala sobre certos dramas de família e discute, temas como inteligência artificial. Gibi bem legal mesmo, um gibi de super-herói que tem essa pegada mais existencial que eu mencionei no comecinho do vídeo, Mas vamos lá, agora vamos para um quadrinho brasileiro. É esse aqui, Labirinto, do Thiago Souto. Eu gosto demais desse quadrinho. Inclusive, ele teve na minha lista de melhores quadrinhos do ano de 2018. Cara, o que esse quadrinho tem, sobre o que ele trata? Ele se passa no interior da mente de um garoto. Esse monstro, vamos chamar assim, na verdade é uma espécie de amigo imaginário que vive no mundo dos sonhos, na mente do garoto. E ele sempre espera o garoto para brincar. Até que um dia o garoto não aparece e ele resolve fazer uma jornada em busca do amigo perdido. O mais próximo que eu consigo comparar com o Labirinto é aquele filme da Pixar chamado Divertidamente, que também se passa dentro da mente de uma garota, E aqui a vida desse garoto, certos aspectos dela, certos dramas dela são vistos a partir dessa situação interna. Cara, gibi muito bom em todos os aspectos. Os desenhos são lindos, mas também o roteiro é muito bem construído, gibi bom demais, assim. Bom, já foi agora, foi um quadrinho de super-herói, um quadrinho brasileiro. Vamos para um quadrinho canadense, foi o quadrinho de estreia da Comic Zone, falei muito bem desse quadrinho aqui, também teve na minha lista de melhores do ano, agora do ano que passou. E gente, isso aqui é um quadrinho, A Canção de Roland, que fala sobre uma família, vamos colocar assim. Uma família que enfrenta os últimos dias do avô. Vamos colocar de maneira melhor, estou me embolando bastante. Um rapaz é casado com uma moça, tem filhos, assim, e o pai dessa mulher, ele tá nas últimas, assim, Ele tá
caminhando para a morte, vive seus últimos dias. E nós vemos esse quadrinho aqui explorar de uma maneira extremamente sensível isso, explorando os dramas cotidianos, mas também a normalidade que continua a partir da tragédia. Aqui tem sensibilidade, tem humor, é tudo muito bem feito. O autor é o Michel Rabagliati, cuida tanto dos desenhos quanto da história, e assim, e antes mesmo desse drama, a apresentação da família, os personagens são muito humanos, é um quadrinho que eu realmente gostei bastante, fica aí a indicação. Já foram quantos? Já foram 3, e foi um americano, né, um brasileiro e um canadense. Vamos colocar agora então um espanhol, esse aqui, Rugas, do espanhol Paco Roca. Gente, isso aqui entrou na lista de melhores do ano de muita gente. O que é esse Rugas? Rugas fala sobre um senhor que desenvolve o Alzheimer. E nós vemos esse senhor sendo colocado numa espécie de asilo que cuida de pessoas idosas, e várias dessas pessoas podem desenvolver o Alzheimer também. Inclusive, o drama deles é serem levados para o segundo andar, que nesse segundo andar estão as pessoas que já não têm mais jeito. E o quadrinho explora muito a convivência entre os idosos nesse lar. Gente, é aquela coisa assim, é de dar uma burdoada, sabe? É muito triste a gente ver, sei lá, uma pessoa perdendo as próprias memórias, perdendo em certo sentido a própria identidade, mas nesse contexto adverso nós vemos amizades surgindo, laços sendo formados, gibi também triste e belo na tristeza que explora, né? Que fala sobre a nossa fragilidade humana, fala sobre, cara, de bizaço, assim. Bom, vamos lá agora falando também de um outro quadrinho, agora estrangeiro, mas agora um francês. Vamos falar disso aqui, ó. Não Era Você Que Eu Esperava. Eu gostei muito quando eu li esse quadrinho. Vários desses quadrinhos aqui entraram na minha lista de melhores do ano. Não Era Você Que Eu Esperava é um quadrinho que eu recomendo com frequência. É do Fábio Antunes. E sobre o que esse quadrinho fala? Ele é autobiográfico e ele fala sobre a experiência do quadrinista quando teve uma filha com síndrome de Down. Durante a gravidez eles não conseguiram identificar isso, inclusive ele deixa claro que se tivesse identificado provavelmente teria abortado. Ele tinha várias dificuldades com pessoas que tinham síndrome de Down. É colocado no começo, Fábio Antunes muito sincero aqui, e aí vem a filha com essa dificuldade. E o que acontece é que nesse quadrinho ele vai mostrando tanto o drama, a tristeza de receber a notícia e a progressiva aceitação da filha e até celebração, não da síndrome de Down que a filha tem, mas da celebração da filha que ele tem, a quebra dos preconceitos, a aceitação e o amor ao outro. Gente, isso aqui é bom demais. E é realmente uma lição para todos nós. Assim, eu sou pai, eu tenho inclusive um filho que está dentro do espectro autista. É uma lição, porque nossos filhos, sejam eles com desenvolvimento típico ou não, eles não são o que nós esperamos, porque eles não são as nossas projeções. E esse quadrinho fala muito bem disso, e de uma maneira assim muito profunda e bela, assim, Eu li esse quadrinho antes do meu filho nascer, né? E acho que me fez assim muito bem, belo quadrinho. Bom, vamos lá agora. Bom, já que eu tô falando de filhos, vou falar de um que trata um tema muito pesado, né? Que é Rosalie Lightning, Memórias Gráficas. Gente, isso aqui, sei lá, é um quadrinho que eu li, acho bom, mas não tenho a mínima vontade de reler. Mas não tenho porque a burdoada que esse quadrinho dá é forte. Sobre o que esse quadrinho do Tom Hart fala? Sobre o luto, ele é autobiográfico, sobre o luto da perda de uma filha, da Rosalie. O que acontece nesse quadrinho aqui, né? A menina, ela falece
com aquela síndrome meio que de morte súbita, sabe? Que a criança falece enquanto dorme, assim. E nós temos a narrativa autobiográfica do pai que teve que lidar com isso, e conta como é que foi para ele, como é que foi para a esposa, e a gente sabe como é que o luto é difícil, né? Como é que o luto é difícil. Mas o luto por um filho é uma coisa assim que às vezes é até difícil de colocar em palavras. E aqui ele colocou em quadrinhos. Eu sempre lembro de uma missa de 7º dia que eu fui, e o padre... Na verdade eu nem estava nessa missa, perdão. Foi na minha paróquia, e me disseram depois que o padre disse assim, né, que, sei lá, a pessoa que perde, um filho que perde um pai, ele é órfão, uma esposa que perde o esposo, viúva e vice-versa, e um pai que perde um filho. Não há palavras, né? E aqui ele tenta narrar essa experiência e a tentativa um pouco de lidar com a dor que isso deixou. É um belo quadrinho, mas como eu disse, mexeu comigo de forma muito intensa. Tá aqui, mas assim, dificilmente eu volto a reler, pelo menos no curto prazo, assim, porque ele realmente mexe numa ferida, em algo que é bastante doído. Eu li quando a minha esposa estava grávida do meu primeiro filho. Bom, vamos agora para outros, assim, que tem uma abordagem muito diferente. Vamos para O Escultor. É um quadrinho do Scott McCloud. Scott McCloud é aquele cara que escreveu o Desvendando Quadrinhos, Reinventando os Quadrinhos, Desenhando Quadrinhos, e que são livros teóricos. Já O Escultor é um quadrinho dele, primeiro quadrinho dele não teórico, os livros dele também são escritos em quadrinho, que eu leio. E fala sobre o seguinte, né? É um artista um pouco frustrado e ele faz um pacto com a morte, né? Ele recebe 200 dias, ele pergunta se ele quer ter a capacidade de esculpir o que ele quiser de mãos nuas, só que ele só teria 200 dias de vida. Então ele aceita, só que após aceitar, nesses 200 dias, muita coisa muda. E muitas experiências são colocadas para ele, muitas relações são postas. Será que valeu a pena? Como é que é isso? Então, assim, é um quadrinho que realmente assim, é muito bem executado e é muito envolvente. Inclusive, com isso, já gente que não está nem acostumada a ler quadrinho, que curtiu isso aqui. Bom, os últimos 2 quadrinhos já apareceram até em outras listas. Na verdade, esse que eu vou mostrar agora apareceu em outras listas. Mas eu já falei até mais de uma vez aqui no canal. Um é esse aqui, Meu Amigo Dahmer. O Dahmer realmente existiu, foi um assassino serial nos Estados Unidos. E esse quadrinho é produzido pelo Derf Backderf, que foi um amigo do Dahmer de escola. E ele tenta explicar a gênese desse assassino e dizer como é que esse rapaz era e como é que esse rapaz foi ou não foi visto, como é que era a família. Ele faz baseado nas memórias dele, em entrevistas que ele fez e também em documentos feitos para o julgamento do Dahmer lá, assim. É um quadrinho bem interessante, muito bem documentado, inclusive ao fim. Deixa eu mostrar um pouco aqui para vocês, né? Ao fim, há várias das fontes citadas, assim, é um quadrinho muito bem que fala sobre essa questão da origem de alguém que foi um monstro, né? Visto como um monstro. Como é que era o garoto antes do monstro, né? Tá aí. E por fim, um quadrinho que, inclusive, recentemente foi muito falado aqui no Ministério dos Quadrinhos, que é Sob o Solo. Sob o Solo é um quadrinho da Bianca Pinheiro, do Greg Stella, que tem uma pegada existencialista, mas agora talvez na maneira, usando essa palavra no sentido mais estrito, da filosofia existencialista. E é um quadrinho que lembra peças do Sartre, por exemplo, e que a história é a seguinte: 2 soldados, eles descem num bunker e um deles está muito ferido e eles ficam lá esperando o resgate, que pode vir ou não, e conversando. E aqui tem os temas clássicos do existencialismo, né? A questão da esperança ou não esperança, o absurdo da vida, a angústia. Esse é um quadrinho, falei inclusive no vídeo que eu falo exclusivamente sobre esse quadrinho, saiu até recentemente aqui. É um quadrinho cuja sinopse não transmite bem a experiência que ele oferece, mas que é muito bem construído e trabalha assim de maneira bem interessante alguns temas próprios da filosofia existencialista, que eu não sei se os autores têm contato ou não,
e que é um quadrinho que termina com mais perguntas do que respostas, assim, bem interessante. Pois bem, foram esses aí, esses foram os 9, deixa eu conferir se eu falei 9 mesmo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, isso mesmo. Esses foram as minhas 9 indicações aí. Não esquece de colocar a 10ª aqui na descrição do vídeo, também dizer o que você acha desses quadrinhos que eu mostrei aqui. Também, né, não esquece de dar teu joinha, não esquece de compartilhar o vídeo se achou ele legal, de convidar outras pessoas para conhecer o Ministério dos Quadrinhos. É graças a você que indica o canal para outros que a nossa comunidade aqui cresce, né? Eu sou péssimo em marketing, como eu já falei do link da Amazon, lembro agora, de novo, tá aí, né? Isso ajuda demais o canal. Outra coisa, se você estiver chegando por agora, se inscreve. Tem vídeo sobre quadrinhos todos os dias por aqui. Então, um abração e até o próximo vídeo.